Meu nome é Frederico, sou do Fred, e eu sou ativista, né, do Free Software Livre desde 99. Eu comecei a usar a Debian no início dos anos 2000. Eu conheci a Debian e nunca mais larguei. Debian, mentira, na verdade, às vezes eu tinha uma recaída e ia para outras, mas Debian é droga pesada. Durava um mês, 2 meses, e voltava correndo para Debian. É um ambiente que eu me sinto super bem. Eu sou servidor público da Prefeitura de Belo Horizonte, sou professor e atualmente também eu sou cooperado da cooperativa aí, uma cooperativa de tecnologia, né, que a gente trabalha exclusivamente com o terceiro setor, com organizações. Se tiver pessoas com interesse, inclusive, a gente está precisando de gente da área de front-end, WordPress, essas coisas. Não, front-end não, foco mais em WordPress. Ele está assumindo muita demanda de negócio de personalização do WordPress, essas coisas. Ótimo, temos crianças, vai dar para mostrar o Minecraft, vou libertar as crianças do Minecraft do mal. E esse trabalho meu é um xodó que eu junto o útil ao agradável, que eu adoro jogo. E eu sou aquelas coisas de mesa, assim, né? De testemunho, né? Eu era viciado em Minecraft, mas eu consegui me libertar de. Então, assim, o Minecraft, né, o jogo original, sempre me despertou muita atenção, porque eu achava muito bacana aquela coisa da lógica de blocos. Eu acho que tinha um potencial muito bacana aqui. Infelizmente, né, a Mojang foi comprada pela Microsoft e todas as atualizações depois do Minecraft 4.3 para frente foi assim, só ladeira abaixo. Foi realmente coisa muito ruim. Eu cheguei a manter o servidor de Minecraft, eu mais um amigo, por diversão mesmo, mas eu achava que aquilo tinha um potencial bacana que a Microsoft aproveitou, inclusive hoje você tem o Minecraft for Education, né? E nesse ínterim, eu tive acesso ao Minetest, que apesar de eu não gostar do nome, eu acho que tem nomes muito mais legais do que esse, né? Mas o Minetest, desde o início, eu acompanho o Minetest bem do início mesmo do desenvolvimento dele, quando tinha pouquíssimos recursos, era muito feio mesmo. Mas ele tinha uma coisa muito bacana, várias coisas muito bacanas. A primeira delas, ele não é em Java. Então ele não precisava de uma máquina muito potente para rodar. Ele rodava em máquinas que o Minecraft agarrava gostoso, assim, sabe? Os limites dele são absurdos, né? Enquanto o Minecraft, e aí tem a ver com a questão de mapeamento de memória, alguém explicou isso uma vez, são 256 blocos. Não sei como é que está hoje, na época, né, do Java era assim. O Minetest são 65 mil blocos para cima e para baixo. Então é muita coisa. E ele tem a coisa mais bacana dele é que o Minecraft começa como um jogo com opções de mods, de modificações. Com a evolução, ele abandona essa ideia de ser um jogo e ele se torna, os desenvolvedores focam no motor do Minecraft. Então hoje você não tem um jogo Minecraft, você tem vários jogos Minecraft. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é essa lógica. Então, assim, e é aí que realmente eu vi que a coisa desandou. Aí eu vi que não, agora efetivamente é possível usar para educação. Eu vou apresentar algumas coisas para vocês aqui, mas antes de mais nada eu queria saber quem aqui conhece o Minetest. Já ouviu falar, já jogou? Quem conhece? Quem joga Minetest? Deduz bastante. As pessoas que jogam, eu jogo, eu não tenho vergonha em falar assim, eu jogo Minecraft, tá? Tenho orgulho em falar isso. E o Manifest, assim, além da questão da diversão dele, você tem toda essa questão de uso do potencial educacional. Essa é a famosa apresentação de 2 slides. Esse aqui é o último slide da apresentação, que é muito mais legal eu ficar julgando aqui do que ficar falando para vocês. Então, para quem não conhece ainda, esse é o site principal. Deixa eu abrir aqui. Vários. Então, esse aqui é o site principal do Minetest, que ele se apresenta, né, como um
Mas, hoje ele nem se apresenta como jogo, vai se apresenta como uma engine, né? Como um motor de jogos voxel. E o Manitest, assim, ele, primeiro que a variedade de opções dele é gigante. Aqui embaixo você tem, ó, os mapas que eu comentei, tá vendo? Ó? 62 mil por 62 mil por 62 mil. Então você pode ter 31 para baixo, 31 mil para baixo, 31 mil para cima. Isso aqui abre uns potenciais super bacanas, assim. Em alguns jogos, você tem que escavar mais de 1000 blocos para você encontrar outros tipos de ambiente. E você pode simplesmente criar um ambiente todo novo a 10 mil blocos para cima, que de baixo você não vai conseguir ver aquilo. Então você resolve algumas coisas, inclusive interessantes disso. É legal que alguns mods utilizam esses recursos. Por exemplo, tem um mod que é de energia eólica. E aí, quanto mais alto você coloca sua antena, mais energia ele gera. Tá? Então, tem umas coisas bacanas, sim. Ele é multiplayer, sem ter que pagar nada para ninguém. Você pode levantar um servidor na sua casa e compartilhar, e as pessoas vão poder jogar aquilo ali. Tá? Você pode ter um servidor externo, você pode ter uma rede, né? Numa escola, por exemplo, é perfeito. Você joga na rede da escola, os alunos não precisam sair daquele ambiente, eles estão num ambiente seguro, um servidor que tem só os recursos que você quer que tenha ali. Tá? A comunidade é realmente super amigável. Eu jogo muito menos agora, mas eu joguei bastante no servidor de uma desenvolvedora estadunidense. E é uma mulher absolutamente genial. Assim, ela faz os mods mais legais que vocês vão ver aqui. E o servidor dela era muito legal. E assim, a interação entre as pessoas sempre é muito bacana. Claro, sempre vai ter o troll, sempre vai ter o chato, mas de uma forma geral a comunidade é bem bacana, bem amigável. Tá? A API de modificação dele, né, é toda feita em Lua. Então ele tem essa vantagem, ele é muito fácil de fazer um módulo para o Manitest. Eu posso até abrir aqui para vocês o mod, mas, por exemplo, para quem já jogou jogos desse tipo, eu vou entrar depois, você tem um grid de construção. Então, quando você programa nessa API, você quer fazer uma receita, você simplesmente, literalmente desenha. Você põe na sequência, assim, quais são os componentes, na ordem que eles têm que estar. Então, assim, se você tem uma criança, você fala assim, vamos mudar os componentes aqui, vamos aprender a programar? Você consegue mudar super fácil as identificadores, porque você já está passando uma lógica para ele ali de ordenamento de string e por aí fora. Eu quero mostrar para vocês, pegar aqui, aí as imagens. Aqui o projetor está ajudando muito a fazer a quantidade, mas isso aqui são telas reais do jogo, tá vendo? Ele não tem só aquele esquema de bloco, né, igual no Minecraft. Você tem móveis que você pode modelar, você tem cercas de verdade, escadas de verdade. As pessoas montam aeronaves, por exemplo. Tem um brasileiro, inclusive, que a especialidade dele é montar avião. Só que o cara não é um mod para qualquer um, porque ele monta aviões com física o mais próximo do real. Então, não é entrar, sentar e sair pilotando, você tem que saber minimamente pilotar. Então, você tem que ter a extensão suficiente para ele poder levantar voo. Se você faz qualquer manobra mais bizarra, ele estala e gira e cai. Então, assim, o cara se aproximou da perfeição na criação dos diversos modelos de aeroplanos dele. Você tem animais também, uns animais muito engraçados até, tem lhama, por exemplo. E você tem também texturas diferentes para ele. Uma coisa super bacana no Manifest é que ele tem um repositório de estudo que está aqui e também está dentro do jogo, que chama ContentDB. Tá? E aqui você pode filtrar se você quer. Se você quer, por exemplo, só os pacotes de textura. Aí você tem diversos pacotes de textura diferentes aqui. Você pode fazer o seu pacote de textura. Né? É só livre. Então você tem, inclusive, texturas de 256 pontos. Normalmente as texturas deles são de 16, que é o modo grosseirão mesmo.
várias são 32, tem algumas de 128, tem uma de 256, que eu até vou mostrar para vocês, que é bem bacana. Então você tem, aqui em cima, por exemplo, você pode filtrar, tá vendo? Os tipos de textura para ele. Né? Você tem os mods, né, que são os modificadores, que são itens que você acrescenta no jogo. Então, como eu falei com vocês, o Minecraft original era um jogo bem simples. Você tinha aquele basicão que você tem no Minecraft, menos os mobs, menos os animais. Mas assim, as ferramentas, os tipos de bloco, era bem parecido com o Minecraft. E aí eles criaram a questão dos mods diferenciados. Isso aqui cresceu de tal forma que aí, ao invés de simplesmente você ter pacotes de mods, eles começaram a ter um jogo inteiro. Então, por exemplo, você tem um jogo de xadrez dentro do Minecraft. Tá? E é um jogo de xadrez mesmo. Não é assim, xadrez ficando. Não, é um jogo de xadrez com as regras do xadrez. Você tem esse, o Mineclonia, que é uma tentativa de ser o mais fiel possível do Minecraft. Tá? Você tem jogos, igual esse aqui, ó, que ele usa uma física diferente. Você tem esse aqui que é baseado em quebra-cabeça. Você tem, inclusive, para quem, né, pelo menos meus alunos eram muito viciados naquele joguinho que o cara ficava, vai para um lado, vai para o outro e pula nos trens. E é o Subway Miner que está aqui. Ó. Então tem isso também no Minecraft. Então você tem, assim, uma infinidade de opções. Né? E aí, ao invés de eu ficar só falando isso tudo, deixa eu mostrar para vocês quem é o Minecraft. Deixa eu unificar aqui, só para ficar olhando para um lado e para o outro. Aqui, gente, eu estou chamando na linha de comando porque eu compilo o Minetest, para estar sempre com a versão mais atual dele, que as últimas versões vieram com umas modificações bem bacanas. Muito fácil compilar na Debian. Já tenho... Agora ele não quer manter unificado. Antes eu queria isso. Então, você só baixa os pacotes. Eu uso Debian Test, eu sei na Stable, essa seria tranquilo de fazer a compilação, mas na Test depende um pouco. Fazer o jeito que eu quero. Então, gente, essa é a tela básica do Minetest, tá? Se você instala pela primeira vez, não é isso que vocês vão ver. Vocês vão ver uma tela bem mais limpa que essa. Aqui embaixo, ó, eu escolho os tipos de jogos que eu quero. E aí, como que eu instalaria outros jogos? Né? Se você vem aqui, ó, conteúdo, você vem aqui procurar conteúdo online. Aqui já tem alguns conteúdos que eu baixei, tá vendo? Ele aparece aqui no primeiro lugar. Aqui eu filtro. Por exemplo, eu quero ver só os tipos de jogos diferentes. Ah, tem esse Velvet Crystal aqui. Como é que seria julgar isso? É fácil. Se eu venho aqui, vai abrir o navegador e me mostrar a página do jogo. Se eu clico aqui, ele instala. Tá? Ele dá um aviso no final. Enquanto isso, eu posso fazer outras coisas. Eu posso fazer outras coisas aqui. Então, aqui, ó, pacote de textura. Tá vendo? Eu tenho 17 páginas de pacote de textura. 17 versículos. Vocês façam as contas. No caso dos mods, especificamente, eu tenho 410 vezes 5. Então, é coisa para mais de 2.000 mods diferentes para ele. Tá? Os jogos funcionam hoje com uma lógica que antes a gente chamava de modpack, que era um pacote de mods. Tá? Então, se eu volto aqui, ó,
eu tenho a opção de iniciar um jogo nessa máquina. E se eu ativo aqui, ó, eu posso hospedar um servidor aqui. Então, para quem já jogou Minecraft, a diferença é brutal de facilidade, né? Inclusive, aqui mesmo, ó, eu consigo habilitar criativo ou não, já direto. Com detalhe, não é permanente. Eu posso entrar aqui agora nesse jogo com o criativo habilitado, montar todo um cenário lá dentro, saio do jogo, desabilito o criativo, entro no mesmo mapa e vou jogar em modo de sobrevivência. Tá? Então a gente tem essas questões também. E eu posso ter um modo de sobrevivência, ou seja, sem ser com recursos infinitos, mas sem ter dano. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, numa escola, que eu quero trabalhar elementos específicos, eu não preciso me preocupar com dano, eu quero só que ele tenha trabalho de obter os materiais para construir aquilo ali. Mas eu não quero que ele machuque, que morra, que aconteça nada. Então você consegue controlar isso. Aqui do lado você entra em jogos de servidores públicos. Tá? Deixa eu ver esses detalhes ali. Aqui, por exemplo, ó, vamos ver. Existem servidores brasileiros, tá, de Minecraft. Agora desse. Depois eu vou tentar achar aqui o. Lá eu já tenho algumas construções até para mostrar para vocês. Olha, ele tem, por exemplo, um de Skyblock. Né? E o Skyblock foi um dos que me deu uma ideia de montar algo, né, para estudantes, que o Skyblock, não sei se você sabe, você começa, são 2 blocos. Você tem que ir fazendo missões e você vai ganhando coisas à medida que você vai cumprir as missões. Então você pode definir no procedimento do jogo assim, se você montar tal bloco, você ganha tal coisa. Entendeu? Então tem como fazer isso. Esse aqui, ó. Não, não é esse. Bom, depois eu descubro e vocês aí. Mas então aqui, ó, se você inicia um jogo, né? Eu estou usando, eu vou desabilitar aqui o modo de textura, tá? Ó, essa é a textura padrão do jogo, que como eu falei com vocês, como são 16 pixels, ela é feinha. Mas ainda assim, aqui, ó, você tem a água é transparente, tá bem difícil de ver aqui, ó, mas você tem, né? Uma coisa interessante é que como o jogo ele sempre usa uma lógica de cliente-servidor, nesse caso aqui ele é um servidor e cliente ao mesmo tempo. Se eu digito comando, eu posso colocar aqui, ó, grants e all. Pronto. Aí eu tenho todos os privilégios do jogo agora. Então, por exemplo, eu consigo voar.
Então não tem aquela coisa que você tem que ir lá. Não, você consegue habilitar tudo em tempo real dentro do jogo. Tá vendo? Então você agora ele tem um modo teste. Você consegue também ver, tá vendo? O boneco, né? Tem várias dimensões. Ele tem aqui. Você pode habilitar ou desabilitar o HUD. Aqui tem uma névoa, né, que é para obscurecer o caminho mais longo. E aqui tem uma coisa interessante que é isso aqui, ó. Se você separarem lá em cima, ó, aqui, ó, ele está mostrando o tipo de bloco que ele está olhando naquele momento. Então, se você está desenvolvendo alguma coisa para o jogo, ali, ó, igual lá, ó, default sand, que é areia, né? Se eu vier para cá, ó, eu já botei default dirt with grass, tá vendo? Dirt with grass. Então você consegue também já ter dentro do próprio jogo todos esses detalhes. Bom, beleza, mas eu estou aqui, eu não gostei dessa textura. Você pode pegar, por exemplo, essa. Você volta de novo, o jogo muda completamente. Sim. Tem alguma textura que afeta aquela tela inicial? Tem. Vê, ó. Por exemplo, essa tela aí tem alguma textura? Na verdade, a textura não, mas, por exemplo, eu vou mudar o jogo, tá? Esse, como você precisa, é um jogo padrão. A Vanessa, ela fez um jogo, e aqui mostra um pouco do potencial desse jogo, onde ela juntou diversos blocos, diversos mods, aliás, de construção. Então, eu vou colocar ele no modo criativo, vou criar um novo aqui. Ah, gente, um detalhe, tá? Ele também tem um esquema de seed, de semente. Então você criou um mundo que você achou ele muito barato. Nossa, esse mapa aqui é super bacana. Gostei do lugar onde eu estou no mapa e tal. Você guarda a semente daquele jogo, anota, é um número, na verdade é uma string. E aí, se você digita aquela string aqui, ele vai gerar exatamente o mesmo mundo no mesmo lugar que você está. Então, se você encontrou um lugar que é bem bacana, um mundo assim, você já aparece do lado de uma caverna gigante. Você já pode salvar aquela seed, e aí você, se estragar aquele mundo, ou então você vai para um outro lugar e quer recriar o mesmo mundo. E aqui você tem todos os modelos de gerador de mapa anteriores dele. Tá? Então, a gente está atualmente na versão 7. Você pode pegar, tá vendo? Ó, desde versões anteriores. Essa aqui, por exemplo, é um modo chapado, não tem nada. Tá? É aquilo que no Minecraft ele chama de flatworks, se eu não me engano. E aqui você escolhe, ó. Eu não vou querer nenhum rio. Então você pode vir aqui e desabilitar. Porque, por padrão, ele coloca as coisas de acordo com o bioma e a altitude. Então, por exemplo, se for um bioma que não seja deserto, no nível do mar vai ter água. Então, se for uma área restrita, vai ter um lago ali naquele lugar. Né? O rio, ele é opcional. Tá? Você pode não querer montanha, por exemplo. Você quer um negócio mais retinho. Então, aqui você define o que você quer que ele faz aqui novo. Além desse mundo, eu posso adicionar outros mods se eu quiser. Então, quer dizer, isso aqui já é um pacotão de mods. Eu posso colocar mais mods ainda nele, se eu quiser. Vocês vão ver que o cenário agora é bem diferente daquele que a gente encontrou antes. Uma das coisas que a Vanessa fez, por exemplo, foi um mod gerador de árvore. E é legal que a árvore não é só a mesma árvore. É um modo que gera, seguindo regras, árvores diferentes. Então, aqui, ó.
Você dá uns azares. Então, por exemplo, essa aqui já é uma seed que eu não ia querer. Deixa eu só conferir. Não. Ó, tá. Então, e aí, ó, lá, por exemplo, dentro da água, você tem alga. Na verdade, isso aqui é um sargaço. Foi o mais sem graça possível. Droga. Não, estou aqui. Já é uma das coisas que eu mais amo no Minecraft é que ele faz essas escarpas gigantes. E ele gera uns cenários bem legais. Aqui a gente está vendo neve pela altitude. Você vai mais alto, ele gera neve. Tá? Aqui eu habilitei o modo de ilhas, né, ilhas flutuantes. Então, os cenários do Minecraft, para mim, são muito bacanas. Aqui, ó, esse é um exemplo de árvore que eu falei para vocês, tá vendo? Então, essa árvore é gerada dinamicamente à medida que você vai avançando no jogo, tá? E as árvores, elas têm, eu vou abrir aqui o inventário, ó. Então, você tem, por exemplo, uma série de componentes que são componentes de eletricidade. E ele tem umas coisas legais que se... Diga. Você falou de lua no começo, aí você tem lua, o motor, como é que é? Não, o motor não, os mods. O motor em C. C mesmo? Eu não lembro agora se é C ou C++, mas a gente olha aqui no site. É C++. C++, né? É que, tipo, a aplicação que eu já vi com isso na época foi a galera da época do World of Warcraft. Tem C++, que a galera fazia os mods mod em lua. É a mesma Aí, lógica aqui. pegada. É a mesma pegada. Os mods são em lua. Aí os caras têm eu não sei se ainda no Grand Side, você vai em volta, mas ele está cuidado, pode ser cuidado, tanto que você tem que falar esse jogão, então você aparece o cara que é feito de fora, eu gosto. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, ó, é um gerador que ele funciona com uma lógica de termoelétrica. Diga.
Eu só não trouxe aqui, eu tenho até um jogo lá em casa do Magazine 2. Que é um mundo que eu comecei a explorar, inclusive ele tem um negócio legal, os portais dele são bem bacanas. Mas eu coloco aqui para o pessoal ver. Então aqui, ó, você coloca, né, um gerador. A lógica desse gerador é que ele tem que ter água de um lado. Aliás, ele tem que ter água em dois lados e ele tem que ter lava nos outros dois lados. E aí ele gera energia. Só que para gerar energia, eu tenho que ligar um cabo de tensão correspondente a ele. Então, esse aqui, por exemplo, ó, é LV. Esse é baixa voltagem. Então, se eu pegar aqui ó, o inventário, eu coloco filtrar por LV. Esse aqui são os recursos que eu tenho de baixa voltagem. Tá? Eu queria ver se eu conseguia entrar lá no servidor da cabeça. Porque lá já tem um mundo desse. Talvez eu consiga entrar mais cedo. Aparecendo aqui. Aqui, gente, obviamente, ó, como ele é esse jogo, ele tem muito mais mods, ele demora muito mais tempo, porque ele dá uma limpada no arquivo de log dele no final. Por isso que ele demora muito mais tempo. Agora, esse aqui, ó. Aí dá para vocês terem uma ideia agora já com as máquinas montadas, tá? Bom, o que acontece? O que você tem de exploração possível disso? Uma das coisas que ele tem, por exemplo, e eu vou mostrar aqui nesse mundo tem isso, ele tem porta-lógica. Então, inclusive, você pode criar circuitos dele usando portas lógicas. Teve um cara que fez um computador, um trem gigante, né? E ele, usando as portas lógicas, ele conseguia, ele fez uma calculadora, se eu não me engano. Ele batia lá né, nas coisas, nos blocos específicos e ele fazia as contas. Tá? E você pode conectar uma máquina na outra. Então, você pode fazer uma sequência de máquinas que conversam umas com as outras. Um dos módulos, por exemplo, ele tem de energia nuclear. E é interessante que você faz o reator, mas o reator só funciona se tiver X camadas de concreto em volta dele, com água. Então ele tenta simular mesmo o mais próximo, né? Claro, super simplificado no reator. O reator gera mais energia, porque ele é alta voltagem. E se você tem uma máquina de alta voltagem e uma de baixa, você tem que usar um transformador para transformar um tipo de energia em outro. Então, assim, você consegue brincar com essas coisas todas. Deixa eu voltar para cá aqui. Ó, aqui isso aqui é um conjunto de máquinas. Né? Então aqui eu tenho, isso aqui é um baú. Se eu coloco coisas nesse baú, isso aqui é um impulsionador, ele joga para frente. Aqui esses tubos de vidro canalizam o material. Isso aqui é um... Deixa eu ver se isso melhor aqui. Isso aqui é a fornalha. Isso aqui é um outro baú. Então, o que ele faz? Se eu vier aqui, ó, deixa eu ver o que eu tenho aqui no inventário. Tá, eu tenho argila aqui. Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é pedra. Pela regra do jogo, e essa regra muda de acordo com o jogo. Diga. Fale lá. Como chama? Esse servidor aqui?
Eu te mostro no final o nome, chama Dream Builder, mas aí eu anoto para você direitinho, pode ser? Aí eu te mostro aqui. Aqui, ó, se eu venho, pego esse bloco e coloco aqui, ó, fecho rapidamente. Ele passa por aqui, ó. Ah, não, tá. Tá desligado. Aqui embaixo, ó. Isso aqui é o interruptor. Tá vendo aquela coisa amarela ali embaixo, ó? Aquilo é um circuito lógico. Então, eu queria um circuito que ele fizesse o quê? Para eu poder liberar coisas, ele tem que gerar pulsos. Então, ele é um circuito duplo, com uma porta no meio. Então, ele sempre gera um pulso. Só que ali, o que ele faz? Ele desvia, aí ele nega, aí ele dá uma parada. E aí ele solta. Então, ele fica pulsando ali embaixo. É como se eu ficasse dando toquinho no baú, que é o que a gente tem que fazer para ele jogar as coisas para frente. Tá? Aí se eu venho aqui, ó, e ligo, se a questão de desligar lá no servidor, eu vou ficar chateado, porque eu fico mostrando. Desligar lá no servidor, você não tá sacanagem. Não. Vai. Ô, gente, desculpa por isso. Eu coloquei um bloco inteiro. Ele não lida com bloco inteiro, ele lida com pedaços. Você vai mostrar um negócio, vai fechar a porta. Deixa eu fazer uma coisa que eu tenho certeza que vai funcionar. Aqui, gente, ele está truncando assim por causa da máquina, tá? Esse servidor, ele é um servidor bem parrudo para as coisas. Ah, engraçado, ele deveria ter ativado assim. Uma coisa assim, você... Mas eu posso pôr em outra máquina aqui para vocês verem. Desativado alguma coisa lá no servidor. Porque ali você veria o bloco passando ali dentro, tá? Vou colocar em outra máquina. Tá com esse desativado. Inclusive porque aquele amarelinho ali, ele fica piscando, fica pulsando. Mas dá para colocar aqui nesse outro, que é a máquina direta. Passa por blocos. Esse aqui, ele joga para essa máquina aqui do lado, se eu estou vendo no moedor, esse aqui é o moedor. Então, ó, se eu pego e jogo aqui, ó, tá vendo? Ele se transforma em um, que aí ele joga para o outro, tá vendo? Ele vai jogando de uma máquina para outra. E no final, quando ele terminar de processar, vai aparecer ali no final. Tá? Então, achando isso bem também, que eu estou... Deixa eu ver como é que tá. Aqui eu falei com vocês, ó, isso aqui são baterias. Então, se você vem aqui, ó, você vê a carga da bateria, como tá. Essa parte de cá é baixa tensão. Esse lado aqui todo é de baixa tensão. Esse lado de cá é de média tensão. Aqui, ó, a bateria fica aqui, ó. E uma das coisas que você pode fazer, esse aqui, por exemplo, são máquinas de reparo. Então, você coloca um equipamento aqui. Não, tem um equipamento que se mexer lá no servidor. Esse aqui, está todo errado. Aqui você coloca... Ah, não, agora... Ah, lá, tá vendo? Ele some o defeito. Ó, isso aqui é o desgaste, tá vendo? Eu coloco aqui, ó. Daí a pouco a barrinha dele some e ele recuperou a ferramenta. Então você consegue fazer esse tipo de coisa. Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês.
onde é energia gerada. Isso aqui é a termoelétrica, tá vendo? Então eu tenho água de um lado, lava do outro, e aqui, ó, eu vejo, ó, o gerador está funcionando a 100%, é sinal que ele está com potencial dentro de geração de energia ativa. Ah, esse aqui, gente, ó. Mudaram os blocos de show, que sacanagem. Eles tiraram, é porque aqui eu estava usando uma usina, uma energia hidráulica. Toda vez que você vê isso aqui, ó, tá vendo ali, ó, no texture, é porque aquele bloco não existe mais no jogo. Então eles mudaram alguma coisa lá na engine. Então eu só estou gerando energia de baixa tensão, porque essas máquinas aqui são de baixa tensão. Então as máquinas lá em cima estão todas sem energia. Foi um transformador elevador aí. Não, aqui não é nem tão complicado. Aqui é só eu pegar isso aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo que tá aqui, ó? Hydroturbine, que era energia hidráulica, que eles tinham colocado de média tensão. Então eles me sacanearam aqui agora. Mas aqui é o circuito lógico que eu falei com vocês, ele passa por dentro da parede aqui, tá? E aí deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui são, tá vendo? Eu falei com vocês, então, você tem móveis, né? Então você tem fogão, ao invés de ficar cozinhando naquele forno de pedra igual do Minecraft, você tem um fogão de verdade. Você tem armário, né? Que funciona como armário, você tem uma geladeira, que funciona como geladeira. Então, o grande barato que eu vejo tem videogame. Pior que tem. Eu só não tenho, só que não acontece nada. Mas você tem Nintendo, quer ver? Aqui não vai mostrar, porque eu tenho. Ele tem. E é o interessante, gente, é isso aqui. Por exemplo, eu estava lá com aquela. Deixa eu pegar aqui, um MV, né? De média voltagem. Tá vendo? Ó? Isso aqui é um forno que usa energia de média voltagem. Tá? Aliás, vou pegar aqui uma bateria. Para eu montar a bateria, eu tenho que ter 5 baterias de baixa voltagem e mais esse transformador. Mas como é que eu monto o transformador? Aí eu posso clicar aqui, ó, aí vai me mostrar. Eu tenho que juntar fibra, eu tenho que juntar lingote de aço carbono e eu tenho que juntar coil, como é que é? Não, pois é, mas é bobina de cobre. Aí como é que eu monto a bobina de cobre? Tá vendo? Então assim, você tem que fazer vários passos para montar mesmo. Não é simplesmente junta 5 pedrinhas aí e faz. Não. Você tem que ir montando os componentes eletrônicos. Então, quer dizer, se você quer trabalhar uma aula de eletrônica com os meninos, você pode pegar o que a gente precisa para montar um motor elétrico básico. Você tem que ter. Então, você pode gerar esses componentes, cada componente com seus componentes próprios. Um componente pode ser combinado com o outro, até você chegar no componente final. Tem dinheiro? Tem dinheiro. Você ganha um Minegeld por dia. Se você fizer algum trabalho, porque o jogo não é desse sim, vou ficar aqui. Ele não é jogo para milionário, não, que fica só vendo a aplicação. Você tem que escavar alguma coisa ou construir alguma coisa no dia para você ganhar o dinheiro. Se você ficar com o bonequinho parado lá, você não ganha dinheiro. Então é um jogo que valoriza o seu trabalho. E uma das coisas que eu gosto, né? E aí, enquanto biólogo, eu sou,
vem no terraço. Aí você faz umas construções gigantes assim, tá vendo? Se a gente não acabar a construção, Não tem problema, você pode acabar uma outra hora. Caralho, que forte. Se você começou, você já ganha o seu dinheiro. Aqui, ó, são diversos tipos de plantação que tem. Então, você pode plantar várias coisas. E ali tem a turbina eólica. Isso aqui é vidro transparente. Aí, aqui, ó. Isso aqui já é bloco também, que o povo já está sacaneando esse coisa. Tá vendo? Então, essa aqui, ó. Isso aqui é um cabo de alta voltagem. A usina, a turbina eólica gera energia de alta voltagem. Então, se eu quiser usar uma máquina de média voltagem, eu tenho que usar um transformador no meio. E ele tem... Isso aqui, por exemplo, é colmeia, só que é uma colmeia industrial. Aí você tem que fazer o quê? Pra você não machucar, você pega o fumegador, você vai na colmeia com ele. Tá vendo? Ó, ela soltou fumacinha, você já pode abrir e pegar os favos de mel tudo lá dentro. Então, assim, o grande barato do Mariteste é que o jogo, os detalhes ficam por sua conta. Você pode fazer o mais detalhado possível, você pode fazer um jogo comum, simples de jogar. Então, o grau de detalhamento do jogo fica a seu critério. E a própria lance de construir o jogo já pode ser uma atividade educacional. Você pode juntar os alunos, vamos construir um módulo diferente aqui para a gente, o que a gente consegue fazer, como que a gente conseguiria trabalhar com isso. Tá? Essa textura, particularmente, eu gostei muito. Deixa eu sair aqui, pegar uma outra textura para vocês verem. Isso aqui, por exemplo, ó, gente, detalhe, tá? Ele tem, igual aqui, ó, você tem login e senha para entrar. E eu que já jogo há mais tempo, mas se você entra nesse servidor agora, você não consegue fazer nada. Você consegue passear pelo cenário. Então, você tem que ir no fórum, pedir permissão, aí eles te dão uma permissão para você. Isso é para quê? Para evitar vandalismo. Olha a diferença de textura. Então, tem uma textura completamente diferente daquela. Eu gosto muito de construir com vidro, eu acho que dá um bem agora. E várias das coisas são interativas. Isso aqui, por exemplo, é uma luminária, ó. Tá vendo? Ó? Você pode acender. Isso aqui gera luz. Né? Aqui tá claro, mas se eu apagar tudo aquilo ali, ele gera luz. Ele apaga a luz. Então aqui você tem uma outra lógica. Repara que até o material na mão dele também já muda um pouco. Olha lá, e agora, olha lá, tá vendo? Ó, a coisa de água ali embaixo está limitado, isso não está funcionando. Agora a lava já está com mais cara de lava embaixo, né? Teria todo. Gente, então isso aqui, ó, é uma geral mesmo, é mais para vocês terem uma ideia assim, de como que ele está com alguma coisa lá na transmissão de energia, que agora ele fez a inversão. Mas isso aqui, ainda mais para vocês terem uma ideia, assim, ele é um potencial, e esse é um dos jogos, né, que eu falei com vocês. Eu mostrei dois diferentes ali. Se você pega aqui, por exemplo, ó,
Ó, esse aqui é o Mineclonia que o menino tinha comentado. Esse aqui, como o foco dele já é imitar mais o Minecraft, então você tem, inclusive, os blocos do Minecraft aqui também. Ele tem armadura, ele tem aquelas coisas todas. Então aqui, ó, a ideia já é fazer uma imitação. Inclusive, esse menu é super parecido com o menu mesmo do Minecraft. Você tem todos os... Mas acho que ele tem umas coisas extras lá que eu achei bem legais. Mas as árvores, o estilo das árvores, tem lá. Isso aqui é uma vaquinha que só aparece em lugar que tem cogumelo. É uma... É a vaca cogumelo. Como é que eu tenho? Tem um outro nome. É vaca cogumelo só mesmo, né? E aí aqui você já tem, né? Você já tem os mobs. Então, o estilo de chão. Isso aqui é muito Minecraft. Isso aqui é muito a cara do Minecraft. Nesses lugares que tem cogumelo, só aparece aquela vaca. Não tem muito além disso, né? Aqui você tem os cipós. Isso aqui são árvores de floresta. São biomas de floresta. O cipó, você consegue subir por ele. Ele tem um esquema de... Aqui é cacau. Eu acho legal que os conceitos aí são meio estranhos, sabe? O cacau você planta na árvore. É meio simples. Planta, né? Ele não cresce como uma planta, mas... Aí você tem a árvore. Isso aqui já é bem das versões mais novas do Minecraft, que tem essas opções. Aí tem flor e tal. Então, assim, você vê, o jogo muda completamente, tá? Então, você pode... isso aqui é um produto que você tá vendo? Ó? Aqui já tem uma história. Cara. A gente está contando uma historinha. Então, você pode fazer isso no jogo, né? Então, esses são os recursos que a gente tem. Bora. Então, gente, a possibilidade de uso disso aqui é gigantesca. Sabe? Uma questão de pegar e pôr para funcionar ou simplesmente se divertir. O que eu acho legal no Minecraft é que ele quebra um pouco aquela lógica assim: não tem jogo legal para criança que seja software livre. Isso aqui, gente, isso aqui, o grande barato disso é que uma das coisas, por exemplo, que me incomoda no Minecraft é porque eu sou vegetariano. E você tem que matar as vaquinhas para você obter couro, senão você não evolui no jogo. E eu costumo levar a minha ética de vida para os jogos que eu costumo jogar, sabe? Então, assim, aqui você pode obter couro de outras formas. Não, eu vou mudar a receita para obter couro. Eu vou obter a partir de fazer couro vegetal, por exemplo. Então, você consegue, inclusive, adaptar para quebrar com essa lógica de que todo jogo tem que ter uma violência, todo jogo tem que ter um combate, todo jogo você tem que matar um outro animal para sobreviver. Você não precisa de fazer isso. Você pode criar um jogo, é o seu jogo, são as suas regras para aquele jogo. Então, eu acho que o grande barato, né, até a discussão que a gente estava fazendo hoje mais cedo, é liberdade. Você efetivamente constrói algo que vai agradar o seu. Então, o Minecraft é isso e eu acho ele genial. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço. Você recomenda a compilação local para todos que voar? Não. Porque é meio chato depois, assim. Para todos que eu falo assim, para usuário comum, você fala, você está falando do Minetest. Não, recomendo. O Minetest é tranquilo. Você tem que configurar a sua máquina, é um apt install, que eu uso Debian, né? Um monte de coisa. No próprio site do Minetest, se vier aqui, ó. Aqui, ó. Compile Minetest. Aliás, não, essa instrução não é legal, não. A instrução do GitLab é mais legal, que é essa aqui, ó.
Eu fiz isso nessa máquina hoje cedo, inclusive. Hoje cedo não, ontem à noite. Ontem à noite eu fiz isso aqui. É um apt install, aí depois você dá um cmake, uma coisa assim, e um outro comando que é o de build embaixo. E aí você passa os parâmetros que você quer para fazer a construção do jogo. Ele vai gerar ali, se você der um make install, ele joga o sistema. Ou você pode rodar só ali no lugar que você compilou mesmo. Aqui eu estou rodando direto ali porque eu vou fazer uns outros testes. Por ele depois. Não sei como está vendo. Mas esse aqui, ó, essa documentação é bem boa, é muito fácil de fazer. Muito simples. Os pacotes geralmente ou na rede. Agora foi. Aqui, ó. Essas dependências, tá vendo? Aqui, ó. Para todo o sistema. Ó. Fedora faz isso. Né? OpenSUSE, Arc, Alpine, tudo aqui. Você faz isso, faz o download do Git, né? Você pode rodar. Aqui já tinha sido assim, instala o Git, né? É muito passo a passo mesmo, é muito fácil. Você faz o Git, dá o Git clone, aqui ó, CMake no Make. A compilação é muito rápida. Essa máquina é um Ryzen 5, ela compilou e, sei lá, não deu 5 minutos. Eu pedi para ele usar todos os núcleos, né? Se você rodar isso aqui, ele já vai pegar todos os núcleos e processar com todos. É bem rapidinho. Não deu erro, foi super lindo. Vale a pena. E aí eu sei que essa versão, inclusive, não é estável ali. Essa versão é de teste. Então está rodando super de boa. Sabe se estão tentando levelizar, para contar? Não tem. Tem um pacote Debian para ele. É porque o pacote Debian não é a última versão. É só por isso. Aqui, ó. Gente, já passei do tempo. Acho que agora é lanche, né? A conta agora também. Ah, conta agora? Ó. Aqui, ó. Denumera. Legal. Denumera zero. Ele está na 5.6.1. E aquele lá é o 5.11, se eu não me engano. Mas é uma versão bem usável, bem bacana. E é isso, pessoal. Muito obrigado.